podcast Perspectiva 4. E hoje o nosso tema do nosso podcast, né, é sobre tecnologia do Enem e como a gente pode se preparar usando a tecnologia. Uma pessoa que é ótima no assunto, excelente, é o Chicão, que é o nosso convidado de hoje. E ele vai falar um pouco sobre como que você vê, Chicão, essa tecnologia, essas ferramentas de estudo online, o que você acha? São eficientes mesmo? Dá sua opinião pra gente. Bom dia, tudo bom? Meu nome é Francisco, né, mas todos os meus alunos me chamam de professor Chicão. E estar atuando na língua portuguesa para mim é muito bom, porque sempre foi um sonho assim para mim ser professor de português, né? E hoje eu realizo. Tecnologias são muito importantes, sim, tá? Então a gente tem vários mecanismos, várias plataformas que podem ajudar nessa questão, na preparação tanto de estudo normal, no seu estudo que você vai fazer com questões objetivas, quanto a sua discursiva, que é a redação. Isso. Uma das ferramentas, a gente pensa, por exemplo, no Duolingo, que tem o inglês, cai mesmo, tem vários cursinhos, né, para quem não tem disponibilidade. Já deu aula em cursinho? Não, nunca dei aula em cursinho, não. Minhas aulas são só em escola pública, né? Dou aula em Minas e aqui em Goiás, mas só dou aula em escola pública. Cursinho nunca dei aula. Tem vontade? Não tenho vontade de dar aula em cursinho, né? Porque precisa de uma preparação maior e no momento eu não tenho tempo, porque eu tenho os meus estudos com mestrado. Não, no momento eu não tenho, mas futuramente talvez sim. Sim. Você poderia também trabalhar futuramente, né? Nós estamos falando que agora você não tem tempo, mas os professores nunca param de estudar, né? Eu acho que... Não. A questão de não parar de estudar ela é importante, né? Porque assim, em todos os momentos, em toda a sua vida profissional, você vai estar estudando. Então, seja qual for a sua área, você vai estar se especializando. Não esse estudo que a gente tem aqui na escola, né? Que é o que eu sempre falo, mas você vai estar sempre se especializando na sua área. Falar alguma coisa? Para o senhor, quais são as principais tecnologias que podem ser utilizadas para a preparação do Enem? Tem muitas ferramentas, né? Só que assim, tem algumas ferramentas que você percebe que é uma correção bem superficial mesmo, mas a gente tem a plataforma que a gente utiliza basicamente para correção. Agora eu esqueci o nome. Depois tem que cortar. Não, não consegue, pai. Tá, deixa eu só ver qual que é. Ela tava aqui agora e eu esqueci o nome dela. Não. Ai, gente. Naquele Glau, não. O Glau, Então a gente tem um dos principais, né, que a gente utiliza para fazer correção mais rápido é o Glau, porque essa plataforma que é basicamente um site, né? Você coloca a sua redação lá e você escolhe se você quer que a sua redação seja corrigida através dos componentes ali que tem o Enem. Então ele faz a sua correção, mostra os erros que você tem, mostra onde você tem que arrumar a sua redação e ali sim você consegue. Então, mas tem também outros tipos, né? Tem as próprias plataformas digitais, redes digitais que a gente tem, já servem bastante para poder estudar. Então, se você segue algum professor de língua portuguesa, desses mais famosos que a gente tem, eles sempre têm dicas interessantes na plataforma. Então, você não precisa ter um aplicativo, uma tecnologia em si. Você pode ter a rede social, você pode ir lá no Instagram, você pode ir no YouTube, no TikTok. Todos eles têm uma gama de professores que eles ensinam, né, a você a poder melhorar o seu texto, melhorar as suas questões, o seu conhecimento através dessas plataformas. Tá. Então, como o senhor é professor, né, quais são os principais erros que o senhor nota assim, que os alunos têm dificuldade para o Enem na redação? Na redação. Bom, o principal erro que eu noto nos alunos é saber separar o que é tese, opinião, argumento, contra-argumentação e a sua conclusão. Então a maioria dos alunos, eles não sabem que eles têm que ter uma crítica sobre o tema, tem que pegar o tema, eles não sabem que eles têm que ter uma crítica, porque na maioria das vezes eles não sabem o que é crítica. A maioria dos alunos, eles não sabem o que é criticar, eles não sabem o que é dar opinião. Então dar a sua opinião, criticar a sua tese, é basicamente você pegar o problema, pegar o tema e conseguir enxergar dentro daquele tema ali quais são os problemas específicos que ele tem. E através desses problemas montar a sua tese e através da tese você apontar algumas características negativas que esse tema tem e a partir daí você argumentar, porque aí você pode trazer uma argumentação e uma contra-argumentação. E um outro problema também que os alunos têm bastante é na hora de trazer o repertório, né? Muitos alunos não trazem o repertório de acordo com o que está pedindo, ou às vezes traz um repertório que não tem nada a ver.
Então, o Enem do ano passado, as notas caíram drasticamente por causa disso, porque eles trazem um modelo pronto e através desse modelo pronto eles colocam qualquer repertório, e esse repertório enfraquece a redação. E assim, o que eu percebo também quando em sala de aula, eu acho que é muito falta de desinteresse, porque igual, é óbvio que tem N outros fatores, mas assim, eu vejo meninos de terceiro ano que não sabem o que é uma redação, um Enem, e assim, tem pessoas que, dependendo do curso da faculdade, já estudam 10 anos no ensino médio. Então eu acho que é muito falta de desinteresse também nessa parte. Tem essa questão de desinteresse também, né? Então o que acontece? O nosso colégio, ainda bem, né, nós temos professores muito bons, muito gabaritados, né, que são excelentes para vocês poderem estudar, só que a gente nota que quando vai partir para a redação, para o Enem, a maioria perde o interesse porque elas não veem ligação ali entre o Enem e o futuro delas. Então, assim, falta de perspectiva é um grande problema, porque com a falta de perspectiva vem a falta de interesse também. Esse ano mesmo, o Félix, parece que, esse ano não, como todos os outros, né, deu, como pode dizer, um incentivo a mais de igual a falar sobre o Enem, igual fazer as inscrições, todo mundo na nossa sala fez as inscrições, eu acho que teve uma pessoa que não fez as seletivas, também é muito participativo nesse ramo, enfim. Então, assim, essas seletivas são ações que a gente faz para poder ajudar todo mundo, né? Mesmo que você não queira, você está ali dentro da sala de aula tentando ajudar. Isso, um cursinho. E o que você falou é importante. Por quê? Porque a escola pública ela funciona diferente da escola particular. Enquanto a escola particular está investindo bastante nos seus alunos e eles estão com toda a gama lá para poder estudar, na maioria das vezes os alunos de escola pública têm a nós, que somos os professores, algumas plataformas que a gente indica, então assim, a gente acaba ficando mais preso, não tendo tanto material para estudar, mas mesmo assim a gente ainda faz um trabalho fantástico, a gente tem alunos fantásticos, alunos que se dedicam mesmo, alunos que elevam o nome da escola, né, e que a escola vai para frente por causa disso, porque a nossa intenção maior é, lógico, né, sempre o aluno. Certinho. Professor, quais são as principais vantagens de realizar exercício online para o Enem? Essencial. Então, o que acontece? Resolver exercícios, atividade, você resolver exercício é treinamento. Então, vamos supor, se você faz um treinamento online, se você faz questões online, suponhamos que do começo do ano até o dia do Enem, você resolveu lá 40 questões. 40 questões até o dia, todos os dias, não todos os dias, toda semana, você resolveu 40 questões, beleza? Então, do começo do ano até o Enem, suponhamos que você fez aí 10 provas, 10 testes, né, de conhecimentos específicos. Significa que você respondeu 400 questões, 10 vezes 40, 400 questões. Quando você for chegar para o Enem, você vai estar um pouco preparado. Então, quanto mais questões você resolver, mais preparado você vai estar. Por quê? Porque, só que eu recomendo questões estilo do Enem, tá? Simulados. Se eu não quiser fazer online, você pode imprimir e fazer impresso, não tem problema, mas eu recomendo que sejam questões do Enem, porque quanto mais você treina, mais fácil vai ficando. Você vai assimilando o conteúdo, você vai dinamizando o seu tempo e aí, com isso, na hora de você fazer a prova, você faz uma prova mais rápida, porque a gente sabe que o Enem, ele reprova muito, não reprova, né? O Enem, a nota fica muito baixa por causa do tempo e da quantidade de questões que você tem que fazer. Então, é uma maratona de questões que você tem que fazer. Então, assim como um corredor se prepara para a maratona, o aluno que vai fazer a redação do Enem, ou que vai fazer as próprias questões do Enem, ele tem que se preparar também, treinar para isso. E como os estudantes podem usar esse resultado para melhorar a preparação? Qual o resultado? Resultados simulados, exercícios online. Tá. Então, como é que o estudante pode fazer? O que eu indico sempre e o que eu faço sempre quando eu estou estudando. Eu vou resolver algumas questões, vamos supor, de língua portuguesa. Fiz as questões de língua portuguesa, as que eu acertei e que eu sei porque eu acertei, eu não vou estudar essas questões. As que eu acertei chutando, eu vou estudar. E as que eu não sei, eu também vou estudar. Então, assim eu consigo melhorar. Então, quando eu faço um treinamento de questões objetivas online,
eu vejo lá quais foram as questões que eu acertei e que eu sei, acertei porque eu sei. Ah, foram 5, então essas 5 eu não preciso estudar. Qual foi o conteúdo? Acentuação gráfica. Então significa que eu estou bem em acentuação gráfica, eu não preciso perder tempo com acentuação gráfica. Ah, o meu problema é a função do que, ou a função da palavra C, da partícula C. Eu tenho problema com elas, que aí a gente leva para oração subordinada, oração coordenada. Eu tenho problema com isso, então eu vou estudar isso. Então eu parto do que eu não sei para depois estudar. Eu não estudo tudo primeiro para depois resolver questões. Eu resolvo as questões primeiro e aquilo que eu sei eu não me preocupo com ele, só reforço. Aquilo que eu não sei eu estudo. Então você ganha muito tempo assim. Na redação, aquilo que você errou você tenta melhorar. Você faz uma outra redação com um tema diferente e tenta melhorar aquilo que foi apontado para você. Quando a gente faz a correção na GLAU, ela te mostra o que você errou e você pode, a partir daquela correção, tomar um novo rumo ou reforçar o rumo que você tem que reforçar. Então, aquilo que foi corrigido, você corrige. Aquilo que não foi corrigido, você deixa, mantém. Como você falou que você estuda, né? Qual que seria, assim, se você pudesse voltar no tempo e fosse, por exemplo, fazer um exame nacional, né? O ensino médio, o Enem, como que você se prepararia? Como que você se prepararia? Você faria algum tipo de cursinho? Então, olha. O que você faria como professor, né? Como eu me prepararia? Tá, beleza. Então, do zero, sim. Do zero. Hoje, se eu fosse começar do zero, até porque eu já sei, através dos estudos que eu tenho para concurso, eu sei das técnicas de estudo. Então, a gente tem várias técnicas de estudo. Uma delas, que eu acho muito importante, é a resolução de questões. Então, eu voltaria, se fosse fazer hoje, o que eu faria? Eu começaria a baixar as provas dos Enems anteriores, uns 3, 4 Enems anteriores, e a partir dessas provas eu ia resolver esses Enems, esses certames. Então eu ia estudar dessa forma, eu ia começar por provas, simulados, né? Então a própria prova poderia ser o simulado. Por quê? Porque se você procurar na internet, você acha todas as provas do Enem até hoje. Tá? Então a partir do momento que você tem as provas, você pode resolver essas provas. Aí o que acontece? Foi o que eu falei, quando você percebe que você está mal no conteúdo, aí você ataca aquele conteúdo. Quando você percebe que você está bem no conteúdo, você deixa aquilo ali e parte para outra coisa para você ganhar tempo. Então, suponhamos que você resolveu 10 provas de Enem até o dia do Enem. Cada prova tem 90 questões, então ela inteira. Então são 180 questões. Se você fez 10 provas de Enem completa até o dia da sua redação, até o dia do seu Enem, no seu Enem você já vai ter respondido 1.800 questões. E 1.800 questões são muitas questões. Então significa que quando você chegar lá no Enem, no dia das 90 questões, vão ser só mais 90 questões. Por quê? Porque você já se preparou bastante, você já fez. É como se você fosse correr 15 quilômetros, mas você já correu 21. Entendeu? Então assim, se 21 você consegue, então 15 você também consegue. Então se você já resolveu 1.800 questões, mais 90 questões vai ser tranquilo. E a sua leitura vai ficando dinâmica, né? Então você agiliza um outro processo, que é o cansaço que as pessoas têm na hora de fazer o Enem, na hora de resolver as questões objetivas. E a redação também. Isso. E aí eu coloco junto as redações, né? Porque redação seria ideal você fazer uma por semana, quando chegasse perto do Enem, você começar a intensificar. Isso, esquece a redação. Isso, e a redação, o que eu não faria hoje se eu já soubesse disso? Eu começaria pela redação. Por quê? Porque você chega tranquilo, entre aspas, né, que você não está tranquilo, mas você chega para fazer uma prova que ela é extensa e cansativa. Se você resolve as 90 questões primeiro, quando você for fazer a sua redação, o seu cérebro já está cansado, o seu corpo já está cansado. Então, eu começaria hoje assim, faria primeiro a redação, aí depois da redação eu ia me preocupar com as outras questões, né? As objetivas. Mas isso aí também é muito específico, tem gente que consegue, né? Treina assim, faz primeiro texto, vai porque a pessoa tem facilidade. Mas eu recomendo sim começar pela redação, porque você está com a cabeça mais tranquila, lê os textos, você sabe o que está fazendo. Lê o texto, eu não consigo pensar nada agora. Resolve um pouco de questão,
né? Muitas pessoas começam a resolver para poder dar um segmento, para poder dar um ânimo, um estímulo e depois faz a redação. O ruim de fazer a redação no final é o tempo, porque se não der tempo de você fazer a sua redação, aí você tem que entregar a sua redação do jeito O ano passado mesmo, inacabada. o ano passado mesmo eu deixei ela por último lugar, vou ler aqui as perguntas, vai que me dá algum tipo de ideia também, né, mas um caderno de questões. E assim, teve muita coisa que eu fiz a redação, mas assim, teve muitas questões que depois que eu errei, que depois que eu fiz a prova, eu falei assim, nossa, se eu tivesse lido isso aqui com muito mais calma, porque acaba que não deu tempo de eu fazer tudo, porque eu foquei mais na redação no último tempo, acaba que se eu tivesse lido com calma, se eu tivesse feito a redação de início, eu teria tirado até um pouco melhor, porque foi só falta de leitura, na pressa mesmo, foi mais que qualquer coisa. E o ruim é que quando acontece isso, você só tem a chance de arrumar, de consertar um ano Isso, depois. Né? quando eu fiz também, eu comecei a fazer 15 questões primeiro, aí eu parti para redação. Aí depois que eu terminei a redação, eu fiz a redação. Sim, foi o que eu acabei de falar, né? Às vezes a pessoa ela começa para poder dar aquele ânimo, aquele impulso, aí ela traz alguns pensamentos. Porque às vezes o tema da redação, às vezes tem alguma coisa na prova, algum texto na prova que pode te ajudar. Né? Mas assim, Isso, eu pensei assim. isso, mas eu recomendo você fazer a redação primeiro. E Você qual tá que é a cansado. opinião senhor sobre o modelo pronto? Já, Modelo pronto. O problema do modelo pronto não é o modelo pronto em si, é o que você faz com o modelo pronto. Tá? Porque muitas pessoas levam o seu modelo pronto. Né? Então, o que eu falei agora, mais cedo, é você saber relacionar o seu repertório, aquilo que você traz com a redação. Então, qual foi o grande problema do modelo pronto que foi feito do ano passado? Que as pessoas, elas estavam levando repertórios que não tinham nada a ver. Então, às vezes, falava sobre educação, só um exemplo, e a pessoa trazia um argumento de autoridade de uma pessoa... Pode combinar com o tema, né? Isso, e a pessoa trazia um outro argumento de autoridade que não era relacionado àquilo ali. Então, ficava muito solto. Então, as pessoas começaram a escrever a redação e era tudo aquilo ali, né? Então, você lia uma redação, 2 redações, 3 redações, 4 redações, a mesma coisa. Então, 4, 5, 6 redações, os mesmos argumentos de autoridade. Então, isso aí acabou prejudicando um pouco. Mas o modelo pronto, ele te ajuda nisso. É lógico que se você souber escrever sem um modelo pronto, é maravilhoso, né? Maravilhoso. Só que o modelo pronto, ele ajuda na agilidade. Igual, por exemplo, não vou mentir, né? O ano passado eu usei, não que eu usei porque não deu pra eu decorar totalmente, mas eu peguei um modelo pronto que o pessoal usa bastante, nossa, me ajudou muito na introdução. Sorte que, né, encaixou, que corre isso de encaixar e você piorar a situação. Isso. Então o problema é esse, é você não saber o que você vai fazer. Então, se vem um tema muito complexo, e você tem um modelo pronto na sua cabeça, você vai relacionar aquele modelo pronto com um tema que você não treinou ele ainda. Né? Porque a maioria das pessoas não treinou o tema da redação, você treina como escrever a redação, mas não tem como você treinar o tema da redação. E melhor para isso não acontecer é ir fazendo as redações dos temas anteriores. Dos temas anteriores. Só que assim, a redação dos temas anteriores só serve para vocês corrigir alguns erros que vocês têm de escrita. Ele não serve para ser uma redação, por exemplo, porque o tema não repete, todo mundo sabe, né? Sim. Então esse tema não vai repetir. Mas ele serve para você relacionar o seu repertório, trazer os seus argumentos, observar como é que você está escrevendo, se você está escrevendo direitinho, se você está trazendo a paragrafação certinha, se tudo que está ali na sua redação condiz com o tema que você está escrevendo, entendeu? Então assim, não adianta nada você treinar, e no dia que você for fazer sua redação, você levar aquele modelo que não combina com o tema da redação. E é muito importante esse negócio de realmente fazer a redação, porque eu lembro que quando faltou 10 dias, né, para mim poder fazer o Enem, eu não tinha uma noção, né, de como começar a estudar. Aí eu comecei com um tema antigo que já tinha passado, e no dia que eu fui fazer, né, caiu, praticamente quase a mesma coisa. Mesmo assunto, foi né? o mesmo assunto. Então, deu pra mim poder fazer todo o tempo. Quando você treina por redações antigas, você tem
uma base e você tem vários assuntos que você discute, porque são assuntos relacionados à educação, à saúde, segurança, direitos sociais, direitos civis, igualdade. Então, tudo isso serve como assunto. Então, você vai ter assunto, mais assunto. É como se você fosse conversar com duas pessoas diferentes. Uma pessoa que ela estuda bastante e conhece muita coisa, e uma pessoa que estuda basicamente nada. Você percebe que a conversa é diferente. Uma tem um conhecimento mais raso, menos profundo, e a outra pessoa tem um conhecimento mais profundo. Então, quanto mais você treina, quanto mais você faz as suas leituras, quanto mais você escreve, mais profundo fica o seu pensamento em relação às coisas do mundo. E a sua crítica melhora também. Então, a sua opinião em relação a determinados assuntos, ela muda também. É igual, por exemplo, tá por dentro das notícias, porque o tema que eu ganhei sempre é uma Sempre crise, atual. sempre é uma coisa... Mas é nunca. informação. O tema da redação é interessante por quê? Porque é um assunto que é importante, relevante, que diz respeito a todo mundo, mas nunca é um tema que está na cara. Então, geralmente, uma coisa que está na cara, que aparece o tempo todo, geralmente aquilo ali não vai para o tema da redação, geralmente fica mais escondido, né? As pessoas não falam dele constantemente. E que dica que o senhor dá para evitar a distração, manter a motivação? Porque em casa é muito mais difícil, né? A gente está no nosso conforto, a gente olha para a e fala, para que eu vou estudar para isso? É igual eu comento, eu queria muito ter participado daqueles aulão, que eu acho que a escola mesmo proporcionou na aluna. Porque, nossa, em casa é muito difícil, porque pelo mesmo cursinho eu tenho uma... Não é como que fala, mas não tenho Uma sequência? É isso, é uma sequência, que é uma obrigação que não tem como você faltar. Basicamente Isso. Agora em casa você distrai com a televisão. Então tá, primeira dica para quem vai estudar para a redação para o Enem. Quarto não é lugar de estudar, já vai por aí. O seu quarto não é lugar de estudo, tá? A não ser que você tenha um lugar separadinho, a sua mesa de estudo, a sua cadeira confortável, o seu computador ali para você estudar. Mas por que quarto não é lugar de estudo? Porque o quarto, ele é um lugar para você descansar. A sua mente associa quarto a descanso. Ele não associa quarto a estudo. Estudo é cansativo, estudo ele dói, né? Você pensar dói, né? Então assim, quando você coloca o seu local de estudo dentro do seu quarto, a chance de você largar tudo e deitar na sua cama é enorme. Outro lugar que não é de estudo, a sua cama. A sua cama é para você dormir. Se você estuda na sua cama, você está estudando errado. Uma posição que não é de estudo, deitado. Deitado é para dormir, né? Não é para estudar. Você tem que estar sentado para poder estudar. Então, se vocês estão fazendo esses procedimentos, tentem mudar. Procure um lugar na sua casa onde você não vai estar no seu quarto, mas que você possa se concentrar sem passar muita gente por perto. Porque eu sei que é difícil, estudar em casa é difícil. Agora, para quem quer estudar com tranquilidade, aí a gente chama, o pessoal chama a gente de louco, né? Por quê? Porque você tem de meia-noite até umas 2, 3 horas da manhã, que geralmente é a hora que as pessoas da sua casa estão dormindo. Aí você pode se concentrar, que é o período que ninguém... Ou acorda mais cedo, né? Então, mas no caso de vocês é meio complicado porque vocês têm que estar na escola cedo. Não, e a gente estuda depois do almoço, estuda né? depois do almoço. Então, o ideal é achar um lugar na sua casa que não seja o seu quarto para estudar, que seja tranquilo, que não vai ficar passando pessoas o tempo todo. Não tem, as pessoas ficam atravessando. Tenta estudar num horário em que não tenha as pessoas que atrapalham o seu estudo naquele momento. Ou quem tem irmãozinho novo, a hora que ele está para a creche, a hora que ele está para a escola, ou no caso que eu falei, de meia-noite para frente, que é o horário mais ou menos que as pessoas estão dormindo. E até a rua mesmo fica mais tranquila, menos barulhenta, porque passa menos carro. Aí esse é o conselho que eu dou para quem quer concentração. E uma coisa muito importante que você falou é que é a constância, tá? Então, não adianta nada eu estudar um mês focado e 4 meses sem estudar. Então, o que você tem que fazer? Constância. Estuda hoje, estuda amanhã, estuda e rotina. Estuda depois e constantemente estudando. Tá? Porque assim, é provado, né, que quem tem essa disciplina, essa constância, ela consegue atingir objetivos maiores. Né? Ela traça os objetivos dela, coloca o objetivo dela, traça o caminho e ela consegue chegar lá. Então, a constância é importante. Aprendendo, mas fica na mente. Porque assim, ó, chega no momento da nossa vida, do aprendizado,
em que a gente entra num estado de platô. O que é o estado de platô? O estado de platô é quando você pensa que você não está aprendendo nada. Você vai, você não está aprendendo nada com isso aqui. Você tenta entender o assunto e não está aprendendo nada. Aí o que acontece? Na hora que chega num momento de platô, quase todo mundo desiste. Aquele que consegue ultrapassar essa barreira, ele consegue mais longe. Por quê? Porque a partir do momento que você chega naquele estágio, você começa a estagnar, a parar. Mas não é porque você está parando de aprender, é porque aquilo que você tem de base em que você está estudando, você precisa de um pouquinho mais para poder ultrapassar essa barreira. Então, quando você está achando que você não está aprendendo nada, é só você ir lá e fazer os seus testes. Como é que eu faço os testes? Eu vou lá nas questões objetivas e vou responder para saber se eu realmente não estou aprendendo nada. Entendeu? A gente falou dos estudantes e tal, agora os professores. Como eles se preparam para ensinar os alunos sobre o Enem? Tá, eu posso falar do meu caso, né? Porque eu não conheço a realidade dos outros professores. Mas assim, eu procuro estudar sempre com alguns professores, porque assim, todo professor estuda com um professor, tá? Então, não tem como eu ter o meu conhecimento do nada. Não vem embaixo em mim uma entidade espiritual e eu consigo dar aula, não. Tem dois professores que eu acho muito bons, que eu sigo, né, nas redes sociais. Um deles é o Profinho e eu me preparo com esse professor, com esse Profinho, que ele tem curso de redação, então eu procuro trazer. Então, quando a gente tem a eletiva, que vocês participaram da eletiva, alguns foram meus alunos, eu começo do zero, mesmo que a pessoa já saiba escrever alguma coisa, eu começo sempre do zero ali, explicando a estrutura, explicando tudo certinho. A gente sabe que a gente nunca vai atingir 100% e a gente não pode ficar louco por causa disso, porque senão a gente adoece, porque a gente quer que todo mundo aprenda. O professor ele quer que todo mundo faça atividade, ele quer que todo mundo escreva, ele quer que todo mundo vá para frente, porque a gente torce para o sucesso de vocês, a gente não torce para vocês serem fracassados na vida, a gente torce para que vocês saiam daqui, sejam odontólogos, médicos, enfermeiros, vá trabalhar em lugares importantes da sociedade. A gente não quer que vocês saiam daqui, sejam ingressos da escola e não estejam, né, na sociedade atuando, né, contribuindo com aquilo que você aprendeu na escola. Então eu me preparo assim, me preparo com os professores, né, geralmente o Profinho, porque ele tem um curso de redação muito bom. Aí, através dele, eu tento trazer para a realidade, eu pego o conteúdo dele e tento trazer para a realidade que eu tenho na escola, que é lógico que as realidades são diferentes. Ele é um professor de cursinho que dá aula digital na internet, tem às vezes os cursos dele presenciais, e eu sou professor de rede pública e o meu público é outro, totalmente diferente do público dele. Sim, a gente falou sobre concentração e tudo mais, e assim, a internet, por mais que ela possa ajudar, ela também pode muito prejudicar na divulgação, por exemplo, daqueles medicamentos que aumentam a concentração, Foco. Foco. O que você acha sobre? Você já ouviu falar sobre algum? Olha só, o que é o problema? E obviamente não é indicado, não indica. O que é o problema da internet? A internet é muito bom. A gente que viveu, por exemplo, eu sou de 82, nós vivemos uma época sem internet, e aí a partir de um certo momento a internet chegou na nossa vida e melhorou. Quando eu estudava no ensino médio, a discussão era a seguinte: será que a internet veio para melhorar ou veio para piorar? Então a discussão na época era isso, que a gente discutia na sala de aula: será que é melhor ou será que é pior? Num determinado momento a gente achou que seria bem melhor, só que aí começaram a aparecer outras coisas que não faziam parte da nossa época. Por exemplo, jogos online não fazia parte da minha época de adolescente e não fez parte da minha época de jovem. Então, eu não tenho tanto interesse por jogos online, mas tem outras pessoas que são da minha idade que têm muito interesse por jogos online. E esses jogos, às vezes, acabam atrapalhando. A questão de medicamentos. Todo mundo sabe que a gente não pode se automedicar. Mesmo assim, a pessoa fala assim: eu tomei um remédio muito bom para alergia. Você está com alergia, por que você não toma? Então a pessoa vai e toma. E às vezes esse remédio ela nem poderia tomar, porque todo remédio tem as suas contraindicações. E essas contraindicações são terríveis. E o que é para você manter foco, para você manter disciplina? Não tem outra forma a não ser você criar um hábito de estudo ali, tá? Você cria um hábito. Então, tem um livro, agora não vou lembrar o nome dele, mas ele diz que para você criar um hábito na sua vida, você precisa de 21 dias.
E a partir desses 21 dias, depois desses 21 dias, que você conseguiu superar esses 21 dias, aí você consegue ter esse hábito na sua vida. Então, se você tiver hábito, tiver constância, o foco vem. Só que o principal foco é você mesmo, é você pensar assim, o que eu sempre pensei é, onde eu quero estar daqui a 10 anos? Desde quando eu sou adolescente eu penso assim, então assim, daqui a 10 anos eu quero estar em Itumbiara ainda? Daqui a 10 anos eu quero estar morando no mesmo bairro que eu estou? Daqui a 10 anos eu já quero ter comprado a minha casa? Daqui a 10 anos eu quero, sei lá, já ter casado, ter filhos? Então você traça objetivos a curto, médio e longo prazo. Aí você vai realizando os objetivos de curto prazo, os de médio prazo quando chegar, e no final você tem um objetivo a longo prazo que você vai conseguir. Bom, é isso. Muito obrigada pela sua participação. E o pessoal da sala, a gente espera que tenha aprendido